Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tenhamos todos, irmãos, a certeza, a convicção de que o Senhor perdoa os nossos pecados. Vamos abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor nessa noite no Salmo de número 128. Salmo 128. Salmo de número 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Amém. Que Deus possa abençoar essa palavra na nossa vida. Vamos orar, pedindo ainda a bênção do Senhor. Presbítero Jorge, por favor, por gentileza, nos eleva a Deus em oração. Deus, invocamos o teu nome neste instante, pedindo a iluminação do teu Espírito Santo para o pregador e para os nossos corações. Aplica a tua palavra em vidas, dá-nos um reavivamento neste instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Meus amados irmãos, não sei quantos puderam perceber, mas nos últimos domingos, especialmente neste mês, nós temos aqui compartilhado partes e porções da palavra de Deus sobre o tema maior da família. Um tema caro, um tema importante, um tema necessário. O mês de maio tem sido celebrado ao longo dos anos também na história da Igreja Presbiteriana do Brasil como um mês dedicado à família. Nós queremos e desejamos que todo esse ano nós possamos meditar mais sobre esse tema. É desejo do meu coração até que nós estivéssemos realizando outras atividades. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, a situação do coronavírus, do Covid-19, de pandemia, tolheu muitas das nossas ações, daquilo que nós havíamos pensado, planejado na nossa mente. Mas Deus sabe todas as coisas. E nós vamos utilizando aqui do púlpito da igreja, desse momento tão importante, para sermos também instruídos pela palavra do Senhor. Domingos atrás preguei sobre o Salmo 127. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 128. E eu já convido você a olhar aí para o versículo 2, melhor dizendo, quando diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. Essa expressão será feliz salta aos nossos olhos. Salta aos nossos olhos porque se nós fôssemos fazer uma pesquisa séria, nós chegaríamos a uma triste conclusão. Eu falo não porque tenha conhecimento científico da matéria, mas pelas conversas, pela proximidade, pelo conhecimento que nós formamos ao longo dos 20 anos de ministério. Se fizéssemos uma pesquisa, nós constataríamos, para nossa tristeza também, que muitas famílias, mas muitas famílias mesmo, vivem uma vida de infelicidade. E vários são os aspectos. Quando eu digo isso, eu não me refiro apenas à relação conjugal. Às vezes é um problema com o filho, com uma filha, é o problema conjugal. São diversas situações que, vamos dizer assim, tumultuam aquele ambiente familiar, roubam as nossas energias, roubam a paz, estabelece um ambiente muitas vezes bélico, um ambiente de guerra. Os membros daquela família se postam armados uns contra os outros,
E na primeira fala, no primeiro momento que tem a oportunidade de atacar, faz, e assim vai fazer. E os anos vão passando e a gente tem percebido que muitas famílias, né, têm desfrutado não de dias felizes, mas de dias onde muitas vezes a tristeza tem imperado, a angústia tem imperado. E veja que coisa interessante, nunca esqueça disso, este é um salmo, um cântico de romagem. Os filhos da aliança, família da aliança, dividida em várias famílias, estão caminhando e cantando, indo a Jerusalém, indo para as festas, visitar a grande família, fazer os sacrifícios que se faziam necessários naquele momento. E dentre muitas verdades que eles cantavam também verdades a respeito da família. Assim foi com o Salmo 127, assim é com o Salmo 128. E eu olho para esse Salmo, meus amados irmãos, e aqui eu encontro alguns princípios para que a gente possa ter uma família feliz. Para que a felicidade não seja uma utopia, não seja algo distante, mas seja algo real, algo verdadeiro, algo a ser desfrutado hoje, aqui e agora, dentro do nosso lar. Isso é possível. Nós não estamos falando de algo que é impossível, de algo que está distante de nós, de algo que não pode ser atingido, de algo que não pode ser alcançado, em hipótese nenhuma. Aos casais eu digo, lembre-se do dia em que você estava casando, dia de sonho, dia de felicidade, aquela cerimônia, seja a mais simples, seja a mais sofisticada, mas aqueles que ali estão, né, contraindo os laços matrimoniais, fazem na perspectiva de serem felizes. Até porque, desde a mais tenridade, nós somos apresentados à figura, né, hoje hostilizada, lamentavelmente hostilizada por movimentos, num aspecto ideológico mais à esquerda, né, mas nós somos apresentados à ideia de que o casal, não é, o homem, a mulher, então, de forma romântica, se unem e são felizes para sempre. Não é assim? Não são esses os desfechos das histórias que nós contávamos, alguns ainda contam, e espero que continuem cantando, porque esse deve ser o alvo, esse deve ser o objetivo. Não necessariamente esse alvo vai ser atingido com um príncipe muito bonito e esbelto, montado num belíssimo cavalo branco, num garanhão puro sangue. Às vezes ele vem no pangaré, não é? Às vezes ele não é tão bonito, não é, como aquele príncipe desenhado, né, pela Disneylândia e coisa dessa espécie aí, dessa natureza. Não é? A princesa também, às vezes, não se apresenta, não é, com aqueles dotes das princesas da Disney, não é, que povoam, de fato, o imaginário dos nossos filhos e de que se tornam, de alguma maneira, alvos e objetivos. A vida real é bem diferente da vida da animação, dos quadrinhos, da cultura pop. Mas a palavra de Deus fala na possibilidade de sermos felizes. Veja, irmãos, mais uma vez, verso 2. Mais uma vez, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. O texto não está dizendo que nós seremos infelizes. A palavra de Deus está repleta de textos, de versículos, a respeito da nossa felicidade. Bem-aventurado, feliz. Alegria é uma linguagem que está presente na palavra de Deus. Nós não podemos jogar isso fora. Nós não podemos imaginar, mesmo sabendo que a grande razão da minha vida não é a minha própria felicidade, mas é o louvor e a glória de Deus, eu não posso jogar fora as promessas de Deus, a minha vida, e aqui especificamente a vida da minha família,
que mostram que nós podemos ser felizes. Nós podemos desfrutar de um ambiente familiar feliz. Você não precisa, obviamente, responder, mas você pode, nesse momento, refletir no profundo, no íntimo do seu coração. Dentro do seu ambiente familiar, o que tem roubado a sua alegria? O que tem tirado, muitas vezes, o seu sono, tem angustiado o seu coração, não é? Tem trazido aquela preocupação a mais, tem feito os cabelos ficarem mais brancos ou até caírem, não é? Tem feito com que você somatize, às vezes, não é? Situações que vão trazendo angústia profunda à alma. É o problema conjugal, é o problema com o filho. Aí eu pergunto, quem não os tem, de alguma forma e de alguma medida? Quem não vai enfrentar esse tipo de situação? Lembre-se, meu amado irmão, a nossa família também é constituída de homens e mulheres pecadoras. Mas, pastor, o que é que a gente pode fazer? Vamos aprender com a palavra, irmãos. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Ela mostra o caminho das pedras. Primeiro ponto que eu queria destacar. E obviamente que o texto está falando de felicidade. A primeira expressão também no verso 1, bem-aventurado. E bem-aventurado quem? Veja aí, a primeira frase desse Salmo 128. Bem-aventurado, quem é feliz? Quem é o bem-aventurado? Amplifique isso para a sua família. Porque esse é um salmo que vai falar sobre a felicidade do lar, a felicidade dentro da nossa família, a felicidade dentro da nossa casa, como ela pode ser alcançada. O primeiro ponto já salta aos nossos olhos. A família que tem como fundamento, e aí pense no alicerce mesmo, e não da construção física, mas da construção do lar, dos relacionamentos, na relação conjugal, na relação com os filhos, na relação com os pais, na relação com os irmãos. Se nós tivermos como fundamento o temor do Senhor, nós estamos dando o primeiro passo para a felicidade. Veja que coisa interessante, talvez essa ideia aqui apresentada no texto não esteja nos melhores manuais de autoajuda para a família. Até porque, meus amados irmãos, muitos daqueles que escrevem a respeito disso, eles não são tementes a Deus. Eu não esqueço de um livro escrito por um famoso humorista brasileiro, já falecido, que deve ter casado umas 7 ou 8 vezes. Já no mais caminhando para o final da vida, ele escreve um livro ensinando, não é, a como ter um casamento feliz. Você imagina a credibilidade, não é, que teria ou que terá um escrito como esse. Alguns vão dizer, não, mas ele tem muita experiência, né? Me parece que ele tem muita experiência no fracasso, né? Muita experiência no erro, porque permanecer, e os irmãos que são casados sabem disso, permanecer casado requer de todos nós, não é, um exercício constante e diário de sabedoria. O primeiro ponto é esse que eu gostaria de destacar. Olhe para dentro do seu coração, da sua mente, olhe para a sua relação conjugal, olhe para a educação que você tem dado aos seus filhos. Olhe para a relação, filhos, jovens aqui presentes, a relação que você tem tido com os seus pais, com os seus irmãos, a sabedoria. A sabedoria é um fundamento, a sabedoria é um princípio. Obviamente que atingir um nível de sabedoria não é uma coisa, vamos dizer assim, teoricamente tão simples, mas a palavra de Deus também nos promete algo fantástico. Alguém precisa de sabedoria, o que é que deve fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Lembram o episódio clássico a respeito disso? Rei Salomão. O que é que ele pede a Deus? Ele pede a Deus riqueza, ele pede a Deus prosperidade, ele pede a Deus a capacidade de comprar uma boa casa para a sua família. Ele pede a Deus a capacidade de passar no concurso público ou fazer o curso
que ele deseja fazer, ele pede a Deus a capacidade de empreender numa grande empresa, na iniciativa privada e ser próspero. Não, ele pede a Deus sabedoria. Porque a sabedoria, meus amados irmãos, é um fundamento. A sabedoria é um princípio. Tanto é, livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. E aí é uma fala específica para as irmãs. As irmãs aqui presentes, todas. Provérbios 14, 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a que não é sábia, ela a destrói com suas próprias mãos. Aí os homens nessa hora, né? Ficam felizes. Olha aí, ó. A Bíblia está dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas vocês acham que nós homens, como sacerdotes do nosso lar, também não precisamos de sabedoria? Será que os filhos também não precisam de sabedoria? A sabedoria é uma necessidade universal, é uma necessidade de todos nós. Pastor, mas como é difícil, peça a Deus, você tem orado e tem pedido a Deus sabedoria? Será que se fôssemos mais sábios na educação dos nossos filhos, na relação com o nosso cônjuge, na relação com o nosso pai, ou com os pais, com a grande família ou a pequena família, será que se a sabedoria fosse de fato e de verdade um fundamento perceptível aos olhos dentro da nossa casa, nós não seríamos mais felizes? Eu não tenho dúvida em afirmar que sim. Eu também não tenho dados aqui de pesquisas a respeito disso nas minhas mãos. Eu vou falar de um conhecimento que é puramente observatório. Eu consigo identificar esse fundamento de forma muito clara naquelas famílias, naqueles lares onde há mais felicidade, onde há mais harmonia, onde há mais justeza nas relações. Quando você vai conversando, quando você entra em contato, quando você se aproxima, nós começamos a perceber que a sabedoria é um fundamento ali presente naquela casa. Construir a casa sobre a rocha significa também construir o nosso lar sob esse fundamento da sabedoria. Veja, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Interessante que o temor do Senhor, ele não é, como é que eu posso expressar isso? O temor do Senhor não é uma frase que vai ser dita ao vento. O temor do Senhor não é teorizar sobre isso. Porque eu posso dizer, eu temo ao Senhor. O Pedro, a Adjane, Maurício, Leandro, todos nós podemos sem muita dificuldade afirmar, não, eu temo ao Senhor. Mas o temor ao Senhor vai ser percebido nas nossas ações, nas nossas obras. Veja que o verso 1 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor. Está aí o segredo. O segredo que demonstra que alguém, de fato, é sábio. O segredo que vai trazer felicidade ao seu lar. Nós andamos nos caminhos do Senhor. O que são os caminhos do Senhor? Antes que você responda se você anda nesse caminho ou não anda nesse caminho. Meus amados irmãos, o caminho ou os caminhos do Senhor são os caminhos da obediência. É aquele caminho onde Deus fala e nós obedecemos. É aquele momento em que nós temos a palavra de Deus como instrução para a nossa vida. Se os irmãos perceberem todos os movimentos atuais que atacam as nossas famílias, que tentam destruir a família como instituição, que tentam distorcer a família, eles atacam os princípios bíblicos da família, a ética cristã, a ética bíblica, a perspectiva bíblica a respeito de família. Porque a palavra de Deus trata sobre isso. Abra sua Bíblia em Efésios, você vai ver lá, de forma clara, o papel familiar e social da mulher, o papel familiar e social do homem, o papel familiar dos pais, o papel familiar dos filhos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ter ali um texto falando a respeito do casamento,
com informações e ditames que são extremamente importantes para a nossa vida conjugal. Mas qual é o nosso problema às vezes? É que nós, de forma não sábia, nos distanciamos desses caminhos do Senhor. Nós nos distanciamos da Bíblia como sendo a nossa única regra de fé e prática. E talvez começamos a seguir os gurus, não é? Que existem por aí afora, ou talvez seguir até mesmo o nosso coração. Aquilo que nós achamos que dá certo. Veja, eu não sei nem até que ponto eu posso ser julgado por uma fala que eu vou fazer agora. Mas a palavra de Deus manda que nós, na educação do nosso filho, possamos usar a disciplina. E a disciplina física está presente no conceito da palavra de Deus. Obviamente que a palavra de Deus não ensina a espancar. Obviamente que a palavra de Deus não ensina a usar a força excessiva. Mas a palavra de Deus fala da vara. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala isso. E aí eu pergunto, quantos de nós temos abandonado esse princípio para seguir manuais? E me permita, com todo respeito, 3 vezes, como diz o presbítero Jorge, os manuais, na minha opinião, fajutos. De uma psicologia forjada não no princípio da palavra de Deus, numa pedagogia forjada não no princípio ético da palavra de Deus, mas no pensamento de alguns, e as experiências coletadas, por incrível que pareça, elas reforçam o princípio da palavra de Deus, da necessidade da criança ter a disciplina. E nós, que temos filhos e fomos filhos, que temos crianças sob a nossa guarda e que fomos crianças um dia, nós sabemos da importância da disciplina. E aí, às vezes, vocês assim, poxa, meu filho hoje está distante, meu filho isso, meu filho aquilo. Mas será que em algum momento da sua caminhada você não esqueceu de seguir o que a palavra de Deus diz? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velha, ela não vai se desviar dele. Veja, não é querendo colocar peso e responsabilidade sobre os ombros de ninguém. Eu não tenho essa competência e nem sou juiz. E eu já tenho os meus problemas e o peso sobre os meus ombros para carregar. Não posso fazer aqui, não posso ter aqui a pretensão de carregar também sobre os meus ombros os pesos ou o peso que muitas vezes os irmãos carregam. Mas nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida. Isso faz parte da vida cristã, meus amados irmãos. Sabe por que é importante fazer essa avaliação? Porque no momento em que nós identificarmos que existiu alguma falha na nossa relação conjugal, na nossa educação com os nossos filhos, nos filhos que devem obediência aos seus pais. Veja, a obediência do filho é tão importante que está na espinha dorsal de todo o mandamento moral de Deus. É um mandamento que tem promessa. Olha que coisa impressionante. E como nós temos muitas vezes hoje os nossos filhos rebeldes. Como eu falei no domingo desse anterior aí. Você vai hoje disciplinar o filho vem com ECA. E os meus direitos? Porque o estatuto da criança, do adolescente, parará. Percebe que é como se estivesse chovendo de baixo para cima. Há uma distorção dos papéis. O menino quer ser o pai. E às vezes o pai se torna a criança. Eu já contei para os irmãos de uma realidade que eu presenciei. Eu não me recordo agora onde eu estava, eu acho que foi numa recepção de uma clínica médica. A mãe falando alguma coisa lá e o filho atrapalhando, e a mãe, para meu filho, por favor, o menino deu um chute na canela da mãe. E a mãe se contorceu de dor, o menino já grandinho. Né? E quantas vezes a gente vê esse papel sendo trocado, invertido, o filho virando pai e o pai se submetendo aos caprichos das crianças. Por que essas coisas acontecem? Porque nós abandonamos o fundamento. Porque nós deixamos de ser sábios. Porque nós deixamos de andar conforme os caminhos do Senhor. Porque nós não colocamos a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Ah, pastor, mas eu fiz isso.
Ótimo, se você fez, louvado seja Deus por isso. Descanse o seu coração. Deus vai honrar a sua vida. Você pode estar passando talvez agora um momento de tribulação. Mas se você fez tudo certinho, eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que quando nós ensinamos os nossos filhos, mais cedo ou mais tarde, mesmo que eles estejam afastados em algum momento dos caminhos do Senhor, mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração deles. Eu acredito no poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso dizer para os irmãos nessa noite, se nós queremos construir uma família feliz, nós precisamos construí-la sob o fundamento do temor, do seguir os caminhos de Deus. Nós não podemos nos esquecer. Esse é um princípio, um fundamento que nós não podemos negociar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só, aí o texto completa, feliz, não é? Versículo 2, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. Será não só feliz, será bem-sucedido. O sucesso vai chegar à sua casa. A prosperidade vai chegar à sua casa. Complemente o verso 2, será feliz e tudo irá bem com você. Meus irmãos, é o fundamento. Tudo começa do alicerce. O alicerce, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu exercito essa sabedoria, executo essa sabedoria, ouvindo a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como fundamento maior na minha vida. E as coisas então vão desenrolando, as coisas vão acontecendo. E aí a família feliz agora, ela é construída sob o alicerce do temor a Deus, mas ela também será uma família próspera. E entenda a prosperidade aqui no sentido mais amplo que esse termo pode alcançar na sua mente, no seu coração. Eu estou falando de prosperidade material? Estou falando de prosperidade material. Eu estou falando de prosperidade emocional. Eu estou falando de prosperidade espiritual. Eu estou dizendo que as coisas irão bem. Posso fazer uma pergunta para que você reflita na sua vida, no seu coração? As coisas estão indo bem? Hoje, as coisas estão indo bem? Se elas não estão indo bem, não foi para isso que Deus construiu a sua família. Nós vamos lutar a partir do momento em que nós entregarmos a nossa vida a Cristo, a partir do momento em que nós resgatarmos os valores do reino, a partir do momento em que nós colocarmos o temor de Deus como sendo um fundamento dentro da nossa casa, para que as coisas a partir desse momento, se estavam ruins, passem a ficar boas. Eu creio nisso. Eu não creio que Deus construiu e constituiu uma família para que a gente viva triste, sem desfrutar de uma prosperidade emocional, espiritual, sem que as coisas estejam bem ajustadas. Ah, pastor, mas essa semana eu briguei. Brigar, todos nós brigamos. Mas nós não deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira, ter raiva, ter ira, todos nós temos. Nós não podemos jogar a toalha, a linguagem do boxe, né? É como se a luta estivesse perdida, o boxeador está apanhando tanto que o seu técnico vai lá e joga a toalha, dizendo: acaba a luta, por favor, porque ele não vai aguentar. Quando nós somos servos do Deus Altíssimo, quando nós temos Deus como Senhor da nossa casa, nós não jogamos a toalha, nós sempre nutriremos a esperança, a certeza, a fé de que as coisas vão melhorar, de que um dia a prosperidade espiritual, a prosperidade emocional, a prosperidade material vai chegar na nossa casa. E olha, irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Quando Deus faz a obra, Ele faz bem feita. Ele faz por completo. Porque nós enxergamos famílias que são bem-sucedidas materialmente falando, mas são mal-sucedidas espiritualmente falando. Nós temos algumas que estão emocionalmente fortes, mas passando dificuldades materiais. Nós temos vários cenários. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que quando Deus
se faz presente dentro da nossa casa. Quando o temor de Deus é um fundamento, quando nós andamos nos seus caminhos, quando nós meditamos na sua palavra, quando essa palavra nos ensina o que é a verdade, nós aceitamos essa verdade, as coisas começam a melhorar. Sabe por quê, irmãos? Porque o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus se torna absolutamente nada. Eu conheço algumas pessoas que seriam capazes de dar tudo que têm para resgatar a alegria perdida do lar. Resgatar, e quando eu digo tudo que tem, eu estou falando do ponto de vista material. Tudo que possui. Aquilo que conseguiu construir em toda a sua vida. Mas em algum momento a paz foi tirada, a alegria foi tirada. Talvez Satanás, o maior inimigo das nossas vidas, depois do próprio pecado que habita em nós, tragou os nossos filhos para o mundo das drogas, por exemplo, ou para o mundo de perversão. Talvez aquele marido que caiu na tentação do adultério, ou a esposa, destruindo naquele instante, naquele momento, as relações. Eu creio num Deus que pode restaurar tudo isso. Eu creio num Deus que ouve a oração de um pai aflito pelo seu filho. Eu creio num Deus que escuta a oração de uma mãe. Não deixe de orar. Não deixe de clamar a Deus, peça a Deus. Eu creio no Deus que escuta a oração da esposa, que escuta a oração do marido. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus, confiar. E a prosperidade haverá de chegar na nossa casa. Essa é a hora de você dizer um glória a Deus e um amém bem grande. Saudade do pastor Misael, para dar um glória a Deus bem forte. Você não quer não, meu irmão, prosperidade na sua casa? Você não quer não viver uma vida de paz, de alegria, de felicidade? Quem não quer? Louvado seja o nome do Senhor, que esta seja uma realidade dentro da nossa casa. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. As coisas ajustadas. O esposo produzindo, né, e promovendo, provendo o lar, como sacerdote do lar, a esposa, e aqui o texto vai trazer algumas figuras de linguagem daquela época, né, como uma videira frutífera. A videira frutífera não é de se jogar fora em hipótese nenhuma, é algo bendito, é algo maravilhoso. Os filhos são comparados a rebentos da oliveira. Interessante que o óleo de oliva, né, uma das funções da oliveira era a produção do óleo. Ele tinha algumas funções no mundo antigo, né? Tinha, por exemplo, a função médica. Se está certo ou errado, não importa, mas ele era um bálsamo, né? Havia a unção com óleo, numa perspectiva medicinal. Ele tinha a função cosmética, de óleos para o cabelo, para o corpo e outras coisas mais. Era um bem precioso. Ele tinha a função gastronômica, né? De cozinhar. Lembra lá da viúva? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Já estava se acabando. Então nós estamos falando de algo que é precioso. E o que é que o texto está dizendo, né? O texto está dizendo que os filhos dentro da nossa casa podem ser comparados a oliveiras que estão nascendo, a uma produção de algo que vai ser bom, de algo que vai ser rico. Combina com o Salmo 127, que diz assim: como flecha nas mãos do guerreiro, ou na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Eu estou numa campanha, parêntese, num grupo de jovens, tranquilizando todo mundo, com os jovens casados, para deixar tudo muito tranquilo, que eu preciso batizar. E nós batizamos criança na igreja presbiteriana. Então, o recado está dado, não está dado? Vamos encher a nossa aljava. Eu acredito na palavra de Deus. Os avós, os futuros avós, ficam felizes em ouvir isso.
né? Vão até orar mais pelo pastor, né? Ah, pastor, gostei tanto da sua palavra, eu vou orar mais pelo senhor. O senhor continue pregando com essa ênfase. Mas, meus irmãos, nós precisamos compreender esta verdade. Filho não é maldição, filho não é peso. Mais uma vez, aonde é que nós erramos? Talvez nós erramos no momento em que nós deixamos de ouvir a verdade de Deus e começamos a pensar numa outra perspectiva, numa perspectiva meramente humana. O texto está dizendo de forma muito clara: os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Olha que coisa maravilhosa. Imagina aí a cena. Uma mesa de 10 lugares, cheia de menino. Aquela zoada, aquela agonia, mas aquela felicidade e aquela alegria. Agora imagina uma mesa só para 2, com um cachorrinho do lado pedindo comida, ou um gato se esfregando na sua perna. Porque algumas pessoas estão trocando, vamos dizer assim, aquilo que Deus apresenta como algo fantástico e maravilhoso, por aquilo que não é tão bom quanto. É bom, é interessante, tem o seu valor, mas não é tão bom quanto a orientação que o texto dá. Eu não posso pregar diferente disso. Me desculpa se você não concorda comigo. Mas o meu compromisso primeiro é com a palavra de Deus. E é isso que eu leio, é isso que eu enxergo nas Sagradas Escrituras. Verso 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A família que é feliz, que é a bem-aventurada, é a família que tem o temor de Deus. É a família em que Deus está presente. Deus está presente no seu lar, meu irmão. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O culto doméstico ele é importante, mas a presença de Deus não se restringe a esse momento. A presença de Deus ela será vista quando o pai age biblicamente como um pai. A presença de Deus vai ser vista quando a esposa age biblicamente como esposa. A presença de Deus vai ser vista quando o marido age biblicamente como marido e o filho age biblicamente como filho. Porque a presença de Deus é mostrada no momento em que nós andamos de acordo com a vontade de Deus. Todas as vezes que nós nos desviamos da palavra de Deus, vem problema. Pode ter certeza disso. Os problemas já existem, a gente perde de Deus. A gente já andando nos caminhos do Senhor. Jesus diz, no mundo tereis aflições. As aflições já são a realidade. Agora imagina quando você, por conta própria, talvez decidido pelo seu gosto, pela sua vontade, de fazer o seu gosto, fazer a sua vontade, resolve se afastar dos caminhos do Senhor, você está trazendo problema para a sua família. Não tenha dúvida disso. Então eu chamo os meus irmãos em amor e pastoralmente. Vamos nos voltar para Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos resgatar o sola escritura da reforma protestante. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Toda e qualquer ciência social que envolva sociologia, psicologia, pedagogia, todas elas têm um grande valor e têm o seu valor, mas todas elas são servas da palavra de Deus. Elas estão embaixo da palavra de Deus. Nós não podemos nos afastar da palavra de Deus sob pena de criarmos ou vivermos num ambiente de infelicidade. E eu sei que você, como eu, nós não queremos isso. Então vamos nos ajustar, meus irmãos. Vamos lutar pela nossa família. Vamos reconhecer os nossos erros. Pastor, como é que eu reconheço os meus erros? Confronte o que a palavra de Deus ensina com a sua vida. Depois você confronta com a vida do seu cônjuge, dos seus filhos, seja lá de quem for. Primeiro confronta com a sua vida. E aí você vai orando e pedindo que Deus transforme o seu coração. E aí nós vamos voltando ao primeiro amor.
nós vamos voltar a andar nos caminhos do Senhor. Nós resgatamos o temor de Deus no nosso coração. E as coisas vão começar a acontecer de forma maravilhosa. Eu creio nisso. Essa promessa não é minha. Essa é a promessa de Deus. Ele está dizendo que você vai ser bem-aventurado. Deus está dizendo nessa noite que a sua família será bem-aventurada se você estiver andando nos caminhos do Senhor. Deus está dizendo nessa noite que você será feliz se você tiver o temor de Deus no seu coração. Deus está dizendo nessa noite que a prosperidade vai chegar dentro da nossa casa. A esposa, os filhos, o marido, a coisa será desenhada de uma forma maravilhosa se você andar nos caminhos do Senhor. Então, o que é que está faltando, irmãos? Meus irmãos, o que é que está faltando? Está faltando a gente andar nos caminhos do Senhor. É isso que está faltando. O que é que está impedindo? É o pecado? É o orgulho? É a soberba? É a vontade própria? Sei lá o quê? O que é que está impedindo a gente andar nos caminhos do Senhor? Se você, nesse momento, faz a opção e decide não voltar-se para Deus, não andar nos caminhos do Senhor, saiba que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, você não vai colher felicidade. E você não vai poder culpar a Deus por isso. Hoje, dia 15 ou 16? Hoje, dia 16 de maio. Todo mundo que está me ouvindo aqui, os que estão ouvindo em casa. E em outros dias, aqueles que porventura acessarem o canal do YouTube da igreja e ver esse vídeo. Todos nós hoje somos indesculpáveis diante de Deus no seguinte aspecto. A gente não pode mais dizer assim, Deus, eu não sei como é que eu poderia fazer a minha família feliz. Porque nós sabemos. Está aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está aqui a prosperidade. Está descrita a prosperidade nesse texto. Como está descrita no salmo anterior. A felicidade está diante de nós. É simples. É como se fosse um cavalo selado. O cavalo selado passando na nossa frente, como se Deus estivesse dizendo assim, está aí o cavalo selado, monte e seja feliz. O problema é que às vezes a gente vai perdendo as oportunidades, né? Passa um cavalo, a gente não monta. Passa outra oportunidade, a gente não abraça. E os dias vão passando e o tempo vai passando. E aí nós caímos naquela rotina da infelicidade, na rotina da desesperança, na rotina da falta de entusiasmo. E o amor vai se desfazendo. E ao invés de alegria, nós vamos sendo inundados por uma tristeza profunda. E aí começa a vir um sofrimento. E esse sofrimento vai aumentando no nosso coração. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, é hora de parar com isso. Cessa esse sofrimento. Como, pastor? Ouvindo a palavra de Deus. Entregando o teu caminho nas mãos do Senhor. Temendo a Deus e andando na sua vida de acordo com a sua vontade. Pega a Bíblia, pega esse manual sem igual, essas instruções benditas e maravilhosas e coloca diante dos teus olhos. Se ela não fosse boa, não seria essa instrução que Deus dá ao povo lá no Antigo Testamento. Inculca na cabeça dos teus filhos, coloca diante dos teus olhos, ata ao teu pescoço. Ela será diadema de graça, porque ela é lâmpada para os nossos pés, porque ela é luz a iluminar um mundo que jaz no maligno, um mundo que está nas trevas, um mundo que está tragando os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens. Nós não temos forças por nós mesmos para resolver essa questão, mas eu creio em alguém que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu creio.
que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu creio que os meus filhos são filhos da aliança e pertencem ao Senhor, e eu oro por eles, e eu entrego a vida deles nas mãos do meu Deus. Se hoje eles ainda não compreendem essa verdade, um dia eles haverão de compreender, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. É nisso que eu acredito. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos desistir. Eu creio que o meu casamento existe para a glória de Deus. E que hoje eu posso estar bicudo para um lado, bicudo para o outro, chateado. Mas eu creio num Deus que restaura. Eu creio num Deus que modifica. Eu creio num Deus que nos convence dos nossos pecados. Mas o primeiro passo precisa ser dado, meus irmãos. O primeiro passo é o passo da fé, é o passo de entregar-se a Deus, é o passo de fazer a velha natureza e o velho homem deixar de existir, é o passo de engolir o que eu acho, o que eu penso e ouvir a voz de Deus. E que essa voz de Deus, que às vezes pode ser como uma voz de trovão, mas em alguns momentos é como um vento suave, que ela possa calar profundamente no nosso coração. Que ela possa trazer paz às nossas angústias. Que ela possa renovar as nossas esperanças. Que ela possa dar ânimo. Que ela possa nos fazer levantar, não é, do monturo, levantar da prostração que muitas vezes se abatem ou se abate sobre o nosso coração. Não, eu não vou me deixar abater por nada disso. Meu Deus é maior do que tudo isso. Meu Deus é maior do que tudo isso. Eu não estou lutando sozinho. Eu estou lutando com aquele que é o Senhor dos exércitos. Com aquele que pode todas as coisas. Se me falta força hoje, eu vou viver na força de Deus. Se me falta esperança hoje, eu vou viver na esperança que Deus coloca no meu coração. Se me falta qualquer coisa hoje, eu vou viver entregando sempre, a cada dia, a minha vida a Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Que Ele abençoe as nossas famílias. Vamos continuar com esse tema nos próximos domingos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém.